Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, através do nosso canal pelo YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos. Lembramos aos nossos irmãos que estão em seus lares para colocarem um recipiente com água para que essa água possa ser fluidificada. E vocês podem beber essa água caso vocês tenham alguma medicação, ela pode ser bebida juntas ou em pequenas doses de manhã, de tarde e à noite. Lembramos também que ao término do Evangelho, que o nosso irmão Edivaldo vai trazer, ficará uma música no final, né? Ficará uma música bem suave. Busque nesse momento a concentração, para que os fluidos que aqui são oferecidos possam alcançar sua casa, seu corpo, sua vida, tá bom? Então vamos agora iniciar a nossa reunião com a página de preparação. Vamos prestar bastante atenção que o nosso irmão João vai trazer. Em seguida eu farei a prece e depois o nosso irmão Edivaldo trará a página do Evangelho da noite de hoje. Vamos ouvi-lo. Boa noite, meus irmãos. Que nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Do livro Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel, lição de número 70, que tem o título Solidão. Tem aqui uma mensagem de Mateus, capítulo 27, versículo 23, que diz assim: o presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. À medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortina à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não teres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender, de pronto, os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não espere pelos outros na marcha de sacrifício e de engrandecimento. E não ouvides que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo do homem
não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Pai, por mais esse encontro contigo, através desta casa, através desta reunião. Queremos também agradecer a grande oportunidade de mais uma vez ouvirmos as boas novas através do Evangelho do Cristo. Esse bálsamo renovador, essa bússola que nos guia com essas orientações que nos chegam e que vão nos chegar para nos ajudar a caminhar nessa alegre evolução, onde buscamos, Senhor, essa oportunidade de nos melhorarmos a cada encontro. Mas como bom pedinte que somos, Senhor, queremos te rogar que esses bálsamos, essas energias, essa luz que recai sobre nós nesse instante, toque nosso coração e nossa mente para uma melhor compreensão do Evangelho do Cristo, acalmando nossas dores, suavizando os nossos pensamentos, as nossas aflições. Que esse encontro, Senhor, seja um verdadeiro banquete para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. E que nesses minutos que aqui vão passar, possamos receber o de melhor. Também queremos te rogar, Senhor, que essas bênçãos se estendam a toda essa humanidade que tanto precisa de ti, que alcance cada lar, cada coração, e todos juntos possamos agradecer a ti por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que do Senhor recebemos, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Vamos agora ouvir com o nosso irmão Edivaldo a página do Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite também para você que está nos acompanhando de casa, através do nosso canal no YouTube. Estamos finalizando o capítulo número 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Gosto sempre de parar aqui nas bem-aventuranças. Bem-aventurados, felizes, aqueles que têm paciência, afabilidade, que se libertam do materialismo e se enxergam como espíritos que somos. Porque só assim é que nós vamos alcançar tudo isso aqui que está traduzido no Evangelho segundo o Espiritismo. É um exercício constante de melhora de cada um de nós, mas faz-se necessário que nos enxerguemos
como espíritos. Então, bem-aventurados, felizes, felizes porque nós conseguimos alcançar isso aqui. Mas o Evangelho, ele tem uma tradução legal. Ele é igual a trabalho. O Evangelho está sempre nos convidando a nos trabalharmos. Somos espíritos que já fomos lá atrás, pedra bruta. Mas com o passar das encarnações, nós vamos nos lapidando. Uns mais rápido do que outros. Porque tudo isso também depende da nossa vontade, da nossa boa vontade para conosco. Dessa vontade de nos entendermos verdadeiros filhos de Deus, tão misericordioso, tão bondoso com cada um de nós. Nos falta até adjetivos para que falemos dele e de tudo aquilo que vem do alto. Então, nós vivemos num planeta material, certo? Encarnados estamos numa matéria. Mas quando a gente se enxerga como espírito e que precisamos trabalhar tanto a espiritualidade quanto a materialidade de forma dosada, a gente consegue entender tudo isso. E fica menos complicado para que façamos esses exercícios. Então, no meio dessas bem-aventuranças, nos cabe falar sobre os itens 9 e 10. A cólera. Aqui nós temos mensagem de um espírito que se intitulou como Espírito Protetor e do Espírito Hahnemann, que vem trazer para nós o seguinte: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. Então aí, isso tudo vai nos remeter ao quê? Ao orar e ao vigiar. Como é que nós nos enxergamos? Precisamos parar, sossegar a mente e nos entendermos. Uma coisa que se faz necessária também é essa autoanálise. Como nós nos enxergamos? Como nós estamos nos vendo na vida? Estamos nos sentindo melhores do que os outros? Por quê? Por causa da nossa condição financeira? Por causa da nossa instrução? Ou por que mais motivos? Então, o nosso irmão aqui, o Espírito Protetor, ele já dá esse primeiro chamamento e fala do orgulho. O orgulho nos leva aí, até a cólera. Porque se a gente se achar muita coisa a mais do que os outros, nós não vamos tolerar determinados acontecimentos que venham para nós, que se desdobrem diante de nossos olhos. Se nos achamos de tão grande importância em relação ao próximo, nós não vamos tolerar filas, nós não vamos tolerar um não. Não é? Quanta coisa aí que a gente precisa fazer exercício. Porque a gente está se achando, né? A gente está se achando muita coisa. E também chegarmos àquele ponto de não sermos comparados a outros. Mas olha, nós todos estamos encarnados no planeta Terra, nós temos problemas parecidos, por isso que estamos aqui. Não somos iguais. Parece que somos iguais, mas não somos, somos parecidos. E temos problemáticas parecidas, porque esse planeta ainda nos atrai. Nós ainda necessitamos vivenciar experiências aqui, de pouca felicidade, de dor, de amargura, de sofrimento. Mas isso é para que a gente sofra de coisas que nos deixam atônitos, porque somos nós, enquanto sociedade, ainda estamos procurando a nossa melhora. Então ele nos lembra aqui. Ele lembra que o orgulho vos induz a cólera. Então, eu não vou tolerar pelo meu orgulho um não, uma negativa diante de mim. Se eu me acho muita coisa, eu quero que as coisas se processem da forma como eu gosto de conduzir, das formas como eu quero que aconteçam para mim. E a vida não é assim. A vida é interação o tempo todo. Somos nós em relação à matéria, somos nós em relação às pessoas, somos nós em relação à espiritualidade, somos nós em relação a nós mesmos e somos nós em relação
ao Altíssimo. Então, o primeiro chamamento é o que a gente precisa cuidar. Mais adiante, o nosso irmão lembra assim, em seu frenesi, quer dizer, no meio daquele êxtase total da gente se achar muita coisa e as coisas muitas das vezes não acontecerem da forma como a gente quer, o homem colérico a tudo se atira. A natureza bruta, os objetos inanimados, quebrando-os, porque ele não obedece. Quanto a gente chuta o carro porque o carro não funcionou, quanto a gente quebra tudo, quanto a gente discute. A gente hoje em dia, se a gente fizer uma análise muito por alto e nos incluindo enquanto sociedade, nós podemos perceber que a sociedade no momento e no mundo inteiro está sofrendo um momento de doença. Nós não vimos as pessoas perdendo a razão facilmente, as pessoas sendo muito agressivas, não tolerando, por uma simples fila de uma padaria, uma simples fila do supermercado, uma pessoa fala, está demorando, olha lá. Não é? Vai induzindo. Se a gente então chegar nesse lugar comum, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos adoecer. Nós estamos numa reunião de fluidoterapia. Aqui a nossa irmã bem lembrou. Procuremos o tratamento médico nas especialidades que precisarmos. Procuremos a psicologia, mas procuremos também o que nós estamos fazendo aqui, a nossa melhora enquanto espíritos. Então nós estamos cuidando do espírito e cuidando da matéria. Mas quando a gente se deixa escorregar por aqui, por esse frenesi lembrado pelo nosso irmão protetor, a gente está colocando nós, enquanto espíritos, o quê? A perder. Estamos deixando passar oportunidades como essa da nossa atual encarnação, que nós imploramos para estarmos aqui. Porque não é fácil, não. A fila dos que querem encarnar, querem estar aqui, é muito grande. A gente sempre ouve, né, o triplo do que a gente está vendo aqui de encarnados. Olha quantos irmãos estão com tantas necessidades como nós. Então a gente vê, muitas das vezes a pessoa vai, aquele termo que a gente usa, descontar na matéria ou nas pessoas, naqueles queridos que moram debaixo do nosso mesmo teto ou que carregam o nosso sobrenome, nos colegas de trabalho, na condução, no transporte coletivo. As pessoas têm culpa do que estamos vivenciando ou daquilo que nós não sabemos processar em nossas mentes? E lembrando, por que eu lembrei que nós estamos na reunião de fluidoterapia? Que nós estamos buscando o quê? A saúde, a nossa melhora, a organização da nossa matéria e do nosso espírito. Então, se a gente sai daqui, a gente adoece cada vez menos. Porque a cólera, essa explosão repentina, que faz com que muitos irmãos, depois que explodem, venham a acordar. Mas aí tudo que já foi feito. E resta agora o quê? Assumir as responsabilidades. Há aqueles que, no meio das explosões, vêm a amargar um arrependimento por toda essa existência. E quem sabe, ainda muitas outras adiante. Então, o vigiar e o orar precisa acontecer agora. Também com esse tipo de energia, com esse tipo de vibração, com esse nosso hálito mental que cada um de nós temos, a gente pode promover aqui doenças. A cólera, a raiva, o descontrole atinge aonde? O coração, o aparelho digestivo, que tem uma grande sensibilidade, e o fígado, e nós vamos afetar os órgãos, porque nós estamos descontrolados. Então, se nós olharmos a sociedade com toda essa problemática na qual nós estamos inseridos, nós somos melhores do que os outros? Não. Estamos todos vivendo experiências e essas experiências precisam ser vividas da melhor maneira possível, através do nosso orai e vigiai. Mas oremos de verdade. Façamos aquele exercício
ao qual Santo Agostinho nos convida ao término de cada dia. Quando estivermos recolhidos lá na paz da nossa casa, se é que nós estamos também batalhando pela paz do nosso lar, lá naquele nosso cantinho, que a gente possa fazer um balanço daquilo tudo que nós pensamos e que fizemos naquele dia. Porque precisamos encontrar a razão que nos tira do prumo. O que me faz com que eu me descontrole facilmente? Porque eu preciso sair daqui. Eu preciso domar esse orgulho. E junto com o orgulho eu preciso combater a vaidade e o egoísmo. Por que eu acho, por que eu entendo que as coisas só precisam me beneficiar e para os outros não? Por que eu preciso ter essa vaidade desvairada em relação a tudo e a todos? Por que eu cultivo essa intolerância? Aonde eu não estou vigilante? E não acusemos o corpo físico, nem as outras pessoas. Eu fiz porque fulano me induziu a isso. De quem é o controle de mim mesmo? O outro me controla ou eu me controlo? Porque é muito fácil nós distribuirmos para os outros a culpa daquelas nossas atitudes impensadas. O fulano me tira do sério. Quem tira você do sério é você mesmo. Porque tudo é exercício. Olha o Evangelho, olha a espiritualidade aqui nos fazendo esse grande chamamento. Vigiai e orai, seja um bem-aventurado. Porque aqui na terra, mesmo não sendo uns melhores do que os outros, nós precisamos entender que estamos aqui também para a nossa melhora, mas uns pelos outros. Somos uma coletividade. Não temos que fazer aquilo só porque o outro faz. Cada um tem uma experiência, cada um teve a sua vivência, cada um teve a sua educação. Então, se nós queremos respeito aos nossos pensamentos e às nossas ideias, respeitemos também o pensamento, a ideia e a visão de mundo do outro. Porque imaginem se a sociedade, todo mundo pensasse igual, fosse tudo homogêneo. Isso é terrível, né? Vocês acham que ia ser bacana se todo mundo pensasse igual? Que vida seria essa? Será que íamos promover de fato a evolução aqui mais rápido? Precisamos das diferenças, sim. Precisamos dos mais variados pensamentos. Não há aquele lado que seja melhor do que o outro, ou que tenha mais razão do que o outro. Se nós nos colocarmos numa condição de entendimento, vamos ver que podemos usufruir conhecimento de toda parte, de toda a gente. Assim como nós também podemos oferecer conhecimento, podemos oferecer caridade e benefício a nós e a quem quer que seja. É esse entendimento aqui que os nossos irmãos, amigos espirituais, nessas instruções, vêm trazer para nós. E contrariedade vai existir. Somos seres diferentes. Podemos ser contrariados, mas uma contrariedade vai nos colocar nessa vala comum de agressividade, de intolerância, de destruição. Perdemos tempo. E estarmos envolvidos aqui em orgulho, em vaidade, em egoísmo, significa prisão. E nós precisamos nos libertar. E o orgulhoso não necessariamente é aquele que está bem materialmente. Lá também, naquelas pessoas que têm carência material, a gente vai encontrar muitas das vezes o orgulho. Porque o orgulho, ele não faz parte da posição social, da nossa condição. Ele faz parte do cabedal de todos nós enquanto espíritos. Então é por isso, se nós estamos buscando a nossa melhora, tanto espiritual quanto física, é por isso que numa reunião como essa, a gente primeiro faz o quê? Reflexões
em torno do Evangelho, para que daqui já, antes de chegarmos lá na Câmara de Passes, nós possamos renovar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Não como um boneco teleguiado, mas utilizarmos o que a gente tem de melhor, que é a nossa mente, que vai criar condições de fazermos melhores reflexões. E isso nós precisamos. Até eu que vos falo aqui diante do púlpito, sou grande necessitado de estar aqui estudando, relendo tudo isso aqui. Porque somos nós, nas pequenas coisas do cotidiano, escorregando. Mas que bom se nós pudermos escorregar e levantarmos imediatamente e seguirmos a caminhada sem revolta, sem mágoa, sem maledicência, continuarmos com positividade. É isso que os nossos irmãos aqui nos fazem, esses chamamentos. Tá? Para quê? E Hahnemann também no 10 diz assim: é assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolarizar-se quase sempre se desculpa com seu temperamento. Eu sou assim, eu sou mesmo assim, síndrome de Gabriela? Vou ser sempre assim? Eu não posso me renovar? Tudo se renova diante de nós. Já repararam? Tudo se renova. Se nós verificarmos como éramos nós enquanto sociedade há 15 anos atrás, ou quando chegamos no ano 2000, estamos em 2026, há 26 anos atrás. Estava começando a internet. Muita gente ainda não tinha nem o primeiro microcomputador. E quantas revoluções nós tivemos de forma material. E por que o espírito não pode promover essa revolução nele mesmo, a partir dos conhecimentos adquiridos? Hoje, nós nos encontramos numa condição que não podemos dizer que não sabemos mais nada sobre isso, pois nós sabemos. Nós estamos aqui, numa casa de caridade, num centro espírita, onde essa doutrina, pelo menos gotas delas, são ofertadas para nós através do Evangelho. Seja aqui, seja nas reuniões públicas, porque é para nós. Antes da gente pensar, está demorando muito para chegar a hora do passe, pensemos, que bom que o auxílio misericordioso veio do alto, sendo traduzido pelas páginas deste Evangelho. E que nós precisamos tirar tudo isso das páginas e levarmos para o nosso dia a dia, para as nossas ações. Aprendamos a ouvir, pessoal, bastante o outro, porque o outro também traz riquezas. Se eu me vejo com uma vida rica até aqui, da experiência desde que eu me entendo por gente, qualquer um de nós também tem essas suas experiências, qualquer um de nós traz as suas riquezas. Quando a gente deixa o outro falar e utilizamos o nosso ouvido de fato para ouvir, ao invés de interrompermos, nós também estamos colaborando para nos afastarmos dessa cólera. Nós precisamos ouvir mais, porque nós estamos falando demais. Ou muitas das vezes nem falando, simplesmente estamos desatentos, não estamos dando atenção nem para aqueles que estão ali no mesmo ambiente doméstico que o nosso. Então, a todo momento, a espiritualidade nos convida para essas reflexões. Precisamos, sabe o quê? Viver em paz conosco e com o próximo. A fila está comprida, lá a criatura que está lá no caixa do supermercado não está sabendo lidar com o seu cartão, ou o cartão está com problema, ou houve problema no troco e a fila está crescendo. E alguém sussurrou assim, caramba, que caixa mole, que pessoa complicada. Envolvamos aquela pessoa que ali fala nas nossas preces e a nós mesmos, porque o cuidado vai ser sempre nosso. Responsável pela nossa vigilância somos nós mesmos. Não coloquemos isso na conta de quem quer que seja. Da mãe, do pai, do filho, da esposa, do marido, do compadre, do cunhado, da cunhada, do tio, da tia. Não, somos nós para conosco. E isso não é egoísmo. Isso é cuidarmos
da nossa ambiência, é cuidarmos da nossa saúde espiritual. Mente sã, corpo são. O espírito estando bem, com certeza tudo estará funcionando bem. Porque somos nós necessitando nos libertarmos. A cólera é mais uma das grandes cadeias, uma das grandes prisões que, se nós não olharmos bem, ficaremos enjaulados por muito tempo. Não vou dizer para todo sempre, porque o espírito sempre tem aquela condição de acordar, mesmo que tardiamente. E muita gente, às vezes a gente fala assim, não foi tarde, foi o momento, foi aquele momento mesmo do nosso despertar. Só que, quando a gente tem conhecimento, a gente pode evitar muita coisa. Podemos evitar muitas coisas. Podemos evitar embates, podemos evitar complicações, podemos evitar afastamentos. E nós vamos verificar quantas e quantas famílias estão aí uns afastados dos outros por intolerância, por falta de compreensão, por falta de entendimento e principalmente pelo chamamento dos nossos irmãos, pela presença constante do orgulho, que precisa, com muito sufoco, com muito sacrifício e com muita vontade, boa vontade, ser dizimado da face da terra. Porque a terra vai progredir, mas ela depende de nós, porque somos nós os habitantes daqui. A ajuda já está ao nosso redor o tempo todo. Mas nós estamos enxergando essa ajuda? Nós estamos sentindo? Ou nós ainda estamos muito materialistas e não estamos conseguindo enxergar? Então, façamos esse exercício bendito. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Boa noite. Gratidão. O Evangelho faz isso conosco. Por isso, só temos a te agradecer, Senhor, por mais esse encontro contigo, por mais esse banquete em que o Senhor nos convidou a participar. Porque o Evangelho é assim. Ele nos convida a cada encontro, a renovação, para que nos tornemos pessoas melhores, dignas de sermos reconhecidas como discípulos do Cristo. Por isso o Evangelho é essa bússola renovadora. E com o coração cheio de alegria, Senhor, por poder estar aqui, onde esse banquete nos proporcionou essa renovação, renovação de nossas forças, renovação de nossa fé, na certeza de dias melhores. Porque tu nos disseste, Senhor, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. E é isso que nós viemos buscar aqui hoje, Senhor. Esse bom ânimo para continuarmos o nosso caminhar ao teu lado. Gratidão, Senhor. Esses minutos que passaram tão rápido, mas que foi de fundamental importância para todos nós. E assim, Senhor, envolvidos nessas vibrações, e rogando que ela se estenda a toda essa humanidade, nós te pedimos a permissão para encerrarmos essa primeira parte da nossa reunião.
e te agradecer mais uma vez por tudo que recebemos. Mas fique conosco, Senhor, no momento do passe. Auxilie e ampare a cada trabalhador médium passista aqui presente, para que esses irmãos que aqui se encontram e aqueles que se encontram em seus lares se sintam cada vez mais renovados. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.